Você põe se você quiser, tá, Gabriela? Ah, não precisa? Ah, então não. É, Acho que eu prefiro steak. Só se você quiser. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, como é que tá? Tá? Contrário, cara. Se ele é para direita, é para esquerda. Se ele é para esquerda, é para direita. Vamos ver aqui. No lugar tem um calendário de sexta meia, né? Não tem como. Tem, né? Você prefere que eu troque de lugar? Eu sentei aqui porque... Você prefere que eu troque de lugar? Eu posso ficar Não, aqui tá no mesmo? lugar perfeito. Aqui, ó. Ah, já tá transmitindo? Bora! Muito bem, chegamos, né? Domingão, dia 25, mês maio, ano 2025. Olha nós outra vez aqui. Opa, essa semana eu trabalhei amanhã. Ô, mano. Ontem, né? Tivemos aqui com o Vitão do Cachorrão e hoje nós estamos aqui com uma figura de São Miguel Arcanjo. Ontem. Opa, ela é a doutora lá. Ontem era de Sorocaba, mas hoje é filha da terra. Hoje é cria da terra, né? Hoje é filha da terra, né? Bom, nós estamos falando da Gabriela. Será que eu vou acertar o sobrenome? É melhor ela falar. Eu sou a Gabriela Fujikawa, Lee Fujikawa. Sou nascida e criada aqui em São Miguel. Morei aqui até os 18 anos. Saí para fazer faculdade e retornei agora há pouco tempo. Muito bem, né? Como eu falei para ela aí, parabéns aí, Obrigada. Gabriela, aí, pelo seu feito, porque faculdade de medicina realmente é uma das faculdades mais difíceis que nós temos aqui no país, né? E não é todo mundo que tem estômago para ver sangue. Eu acho assim que... Eu acho que eu comentei com ela que medicina é um dom, né? Você não... É difícil. Eu acho que tem outras profissões assim que a gente faz, lógico, tem um dom também, mas medicina, acho que... Eu acho que eu tenho uma opinião assim, que Deus, ele cura as pessoas como assim, fazendo métodos para as pessoas curar, como faz cientistas, como faz outros pesquisadores também, né? E eu acho que a medicina é um dom de Deus, né? Com certeza, porque você mexer, né, com a vida humana não é para qualquer um, não, né? Ah, com certeza. Tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado aí com tudo que a gente faz. Afinal, a gente lida com vidas, né? E vida, você sabe como é que é, uma só, né, Gabriela? Não tem duas. Porque assim, olha, não falando, nós, o jogador de bola, ele errar um gol, ele errou, né? Agora, se um médico errar, todo mundo vai culpar aquilo. O médico é ser humano, acontece. Às vezes, o que eu vejo, tá? O meu pensamento, tá? Eu vejo que às vezes o médico, ele é injustiçado, tá? No que sentido? Cada máquina é uma máquina, que é o corpo, né? O Evandro é uma máquina, eu sou uma máquina, enfim, cada ser humano é uma máquina. E o médico, ele trata essas máquinas, mas cada máquina é única. E de repente, né, aquele tratamento que você está fazendo há muito tempo e que está dando resultado, né, e todo mundo aplaudindo, de repente você faz um tratamento da mesma forma para uma pessoa e não dá certo. E aí... São organismos diferentes, né? Exatamente. E aí o que é que vem? Vem exatamente, né, as pessoas... Não, porque não fez isso, porque você sempre fez a coisa correta. Mas a máquina, muitas vezes, ela tem os imprevistos dela, que não tem como você aí prever, né, Gabriela? Sim, com certeza. Isso que
o Enéas falou, é sempre uma possibilidade, sempre pode acabar acontecendo. Por isso que hoje em dia a gente pensa muito mais no indivíduo de uma forma mais individualizada, assim, mais personalizada. Vamos dizer assim. Isso é. A medicina está ficando cada vez mais personalizada para aquele paciente, para as comorbidades dele, para os sintomas que ele está apresentando. Então, hoje em dia, eu acho que nossa busca por melhora, nossa busca por melhorias, assim, para tentar fazer com que o paciente se sinta mais bem acolhido, mais bem tratado, seria personalizar realmente o tratamento. É que é uma forma que você tem também de acertar cada vez mais e errar cada vez menos, né? Quando você personaliza, né? Agora, o que eu gostei, sabe o que eu gostei? Do nome que você arrumou para mim. Enéas. É bom. Não é, né? É isso. Não é nem Podia ser, né? Aquele Podia lá, ser, opa, o cara é muito aquele cara inteligente, lá, né? né? Podia ser, mas é Israel. Ah, perdão. Eu vi o Evandro te chamando de... Sem Yes. problema. Yes. É que chama de yes. Ah, perdão. É Mas porque, sem problema. é porque Israel é Estrela Santa, todo mundo chama de Yes. Ah, tá. Abrevia que é mais fácil, né? Mas se eu tivesse aquela cabecinha do Enéas também... Pô, é um cara muito inteligente, é um Iniciado. E é um dos grandes estudiosos também, né, Yes? Enéas, pena que né, não conseguiu aí. E, na verdade, é porque não tinha alcançar o força que política queria, também, né? Aqui no país tudo infelizmente, aqui a política domina praticamente quase tudo. Né? Mas vamos lá. Gabriela, aonde que você fez medicina? Eu fiz medicina na Escola Paulista de Medicina. Hoje em dia ela é englobada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Só a Escola Paulista de Medicina ela tem 92 anos aí de história. E quando foi criada a Universidade Federal de São Paulo, ela acabou englobando tanto a Escola Paulista de Medicina quanto a Escola Paulista de Enfermagem. A gente também, no mesmo campus, tem um curso de enfermagem também bem antigo. Legal. A Escola Paulista de Medicina, ela é particular ou ela é pública? Pública. Bom, então isso quer dizer que a nossa Gabriela aqui, ela já tem um QI acima. Opa, aí. Eu acho que mais do que QI acima da média é dedicação e esforço. Estudo, viu? né? Mas não é assim. É. Você sabe que não é assim? Porque todo mundo que quer entrar tem dedicação e esforço, mas Sim. nem todo mundo consegue. Não é E isso? ainda mais com uma federal, né? Exatamente. Uma federal de medicina o esforço é dobrado, né? Sim, mas eu também não passei de primeira, assim. Eu fiz 3 anos de cursinho, no meu primeiro ano de cursinho eu não estava ainda muito Focada. focada em medicina, não sabia ainda o que eu queria, estava explorando minhas opções. A partir do segundo ano que eu foquei um pouco mais, falei, não, é o que eu quero. Tive uma conversa muito sincera com os meus pais falaram, olha, a gente não tem condição financeira de bancar uma graduação para você no particular, porque é muito caro. É caro, né? Qualquer faculdade de medicina está em torno de 10 mil ou até mais. Né? E fora o custo de manter. Você né, tem o custo, padrão de vida, você tem né? o custo pra você manter. Mas, assim, o que passou na sua mente falando, não, eu quero medicina? Eu acho que... Você estava na dúvida entre medicina e o quê? Então, eu achei que eu queria fazer direito no final do terceiro Mas você ano. fez direito, né? Direito cuida de vida também, mas de uma forma bem diferente. Eu percebi assim que eu gostava muito de estudar e eu gostava muito de lidar com pessoas. É uma coisa que eu sempre levo para minha prática clínica, assim. Tentar ser o mais humana possível, olhar para os meus pacientes da forma mais humana que eu consigo, que me permite naquele momento, assim. E acho que foi isso que acabou me levando para o lado da medicina. Eu acabei indo numa feira de profissões da USP, do dia lá que tinha só visita no prédio da medicina, acabei gostando e acabei focando. Foquei no segundo ano de cursinho, comecei já a estudar muito focada na medicina e era sempre assim, não importa onde eu passo, eu vou. É verdade que todo médico tem que ter o sangue frio? Eu acho que é diferente de sangue frio de saber separar as coisas, saber se controlar, ter um autocontrole. Quando eu estou numa situação muito difícil, porque a gente se depara às vezes com umas situações complicadas. Por exemplo, falar para uma mãe que o filho dela foi a óbito, acabou falecendo, é uma das situações mais difíceis que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Então, assim, não quer dizer que eu não sinta dor, não sinta tristeza por aquela família, por aquele paciente, por aquela mãe, principalmente, né? Mas eu tenho que manter meu controle, porque se eu me desespero
Minha equipe, o resto da equipe, que é composta por enfermeiros, fisioterapeutas, todos os outros acabam também meio que entrando em pânico. Desestrutura tudo, né? Sim, então... A médica se descontrola, então o restante praticamente também acaba indo junto, né? Sim, então a gente tenta manter o foco, deixa de lado a parte sentimental no primeiro momento para você focar no seu paciente, tentar fazer o melhor que você pode por ele naquele momento. E depois, lá em casa, quando acaba o plantão, eu volto pra minha casa, tomo um banho, aí que eu vou... Vai refletir, né? Mas com o tempo você vai se acostumando, não tem como você fazer. É que, assim, logicamente, que você vai pensar assim, pô, você quer salvar a vida, você acha que você vai deixar a pessoa entrar em óbito, mas assim, na verdade, você fez o que podia fazer, né? Não tem mais o que fazer. Sim, eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente faz o que pode, porque muitas coisas assim não tem... O médico, ele tem limitações. A gente sempre fala isso. A medicina, infelizmente, tem limitações em muitas situações. Como eu sempre digo, não está na mão de Deus. A gente faz o que pode, vai até um certo ponto, mas depois daquilo é Deus. Não tem o que explicar assim, não tem o que médico possa fazer. Eu vou fazer uma pergunta agora, que agora com certeza todos os são miguelenses gostariam de saber. Tá? Bom, a Gabriela se formou médica. Há quanto tempo, Gabriela? Faz 1 ano. 1 ano que você é médica. Isso, então, uma médica, 1 ano e 6 meses. Uma médica recém-formada. A pergunta é, a Gabriela pretende ficar na cidade de São Miguel Arcanjo ou a Gabriela pretende outros centros? Então, temos um impasse. É que assim, eu me formei médica generalista, então eu não tenho especialidade ainda. Eu pretendo me especializar, não sei em que área ainda, por isso que estou aqui na cidade, estou trabalhando, estou tentando me descobrir também como médica cada dia mais. E eu pretendo fazer uma especialização. Quando eu decidir qual especialização, qual caminho eu quero seguir, aí eventualmente eu vou ter que sair daqui para algum outro lugar para fazer especialização. Especialização, Depois, quanto tempo mais ou menos, Gabriela? depende do tipo de especialização, né? Por exemplo, cirurgia plástica, são 6 anos. Peraí. Como que é cirurgia plástica? 6 anos? 5 ou 6, se não me engano. Nossa, olha, eu acho que já estudou 8, né? 6. 6. Você estudou 6, ainda pode estudar mais 6. Sim, infinito e além. E pode estudar mais ainda, né? Porque, por exemplo, se você quiser fazer cirurgia plástica, você tem que fazer 3 anos de cirurgia, mais 2 ou 3 de plástica, não me lembro ao certo. E se você quiser, por exemplo, se especializar em cirurgia plástica do olho, tem mais tempo ainda. Caraca! Por exemplo, para ser um nefrologista, um reumatologista, são 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de nefrologia, mais 2 anos de reumatologia, de endocrinologia. Enfim, no mínimo 10 anos você tem que estudar se você quiser ser um especialista. No mínimo, né? No mínimo, sim. É uma carreira muito longa. Eu preciso até falar que tem que ter o QI alto, né? Porque às vezes as pessoas entram assim pensando assim, não, eu quero ser médico. Focar em ser médico. Aí chega uma parte do estudo e fala, nossa, não acaba mais, né? Porque né? Principalmente se quer ser um médico com uma especialidade, né? Porque como você já está formado, você é uma clínica geral. É isso que a gente fala, sim ou não? Popularmente sim, Sim, mas né? Tem outro entrando nome, nos né? pormenores aqui, eu sou uma médica generalista. Eu me formei só na faculdade de medicina. Para ser um clínico geral, a gente tem que fazer uma residência em clínica médica. Mais 2 anos. Mais 2 anos. São 8 anos, na verdade, no mínimo, né? Sim, é que popularmente acaba virando clínico geral, mas na verdade é generalista o nome. Generalista. Sim. Bom, então quer dizer que nós temos ainda, mas não temos, né? Nós temos uma médica, mas ainda não sabemos a especialização. A especialidade que ela gostaria de seguir, então a gente não sabe qual caminho ainda que ela vai tomar. Mas com certeza, se ela chegou até agora sem precisar da nossa opinião, ela vai quer dizer que tem que continuar nesse caminho. Ela vai continuar sem a nossa opinião. Então, mas foi bom você falar sobre isso, porque essa semana, você vê, isso aí é caso do destino, não eu falo por isso. Essa semana saiu uma resolução acho que do governo, que acho que medicina não pode ter mais ensino à distância, né? Já não tinha, né? Né? Mas acho que é uma resolução que não tem mais IAD para medicina, acho que direito também, eu acho que tem umas 6 profissões. É dentista? Dentista também não?
Acho que é só presencial, né? Sim. Acho que tinha sempre presencial, né? Na verdade, pelo menos no curso Medicina que eu não, fiz, né? foi 100% presencial. O único momento que virou EAD foi no momento da pandemia, A que pandemia, tava todo né? mundo recluso em casa e realmente não pandemia tinha não- como. Mas todo o resto foi presencial. Mas assim, eu acho que essas profissões não tem como ser semipresencial. tem- Tem que ser. Não. Né? Tem algumas profissões que online não dá, Dentista, né, cara? acho que é dentista, medicina, eu acho que. Assim, na Eu minha não vou humilde ver, opinião, depois acho que as puxa lá, o mas Wes vai isso é saber. só a minha opinião. É imprescindível o contato paciente-médico. Tem E que assim, ter, tem né? que ter na faculdade para você também ir se acostumando. É uma consulta médica, mas que tipo de perguntas eu faço para esse paciente que está se queixando disso e daquilo? É Então, assim, diferente, né, Gabriela, do que consulta online, que agora tem. sim, Agora você sim. tem. Mas, por exemplo, a consulta online são para casos um pouco mais tranquilos, que não tem, assim, sinais de gravidade. Agora, um paciente que... Consultas rotineiras, né? Isso. E às vezes, até você... Nunca trabalhei em consulta EAD, mas tem alguns colegas que trabalham, que quando percebe, assim, que o paciente está um pouquinho pior do que eles imaginavam, vê que a consulta online não vai resolver, pede para ir no pronto-socorro, para o socorro mais próximo. E essa modalidade, ela cresceu bastante também devido à pandemia, né? Porque antes da pandemia todo mundo ficou recluso e aí você precisava ter aí uma consulta ou não, aí a consulta online ela Mas foi um período de um ano só, né? Acho que um pouquinho mais. Mas agora você tem direto. Foi presencial, né? Mas eu a concordo com o consulta- governo, a tem que ser consulta presencial, não tem como ser. Sim, o exame físico também é imprescindível. É, né? na medicina. Porque às vezes a pessoa tá ali e não sabe explicar para você com certeza o que tá tendo. Não, tem que ter o contato, né? Sem ter o contato fica difícil você fazer uma avaliação, né? Sim, com certeza. Na medicina também tem muita coisa que a gente fala que o diagnóstico é clínico. O que é isso? São diagnósticos que a gente faz. Não tem um exame de sangue que eu peço e falo, é isso ou aquilo. Não. O diagnóstico é clínico. Você tem que ir lá, você tem que apalpar a barriga do paciente, você tem que auscultar o pulmão dele, auscultar o coração dele, para daí você poder fechar o diagnóstico ou não. Claro que a gente tem outros aparatos aí, como exame de sangue, raio-x, tomografia e tudo mais. Mas tem muita coisa que a clínica é soberana, que a gente fala. A clínica resolve. Não tem como você aí dar um diagnóstico preciso se você não tiver um contato com o paciente. Com certeza. E ainda mais agora que tem agora nós vamos entrar no assunto dele. Qual que é a diferença da gripe, dengue e covid, que são todas meio parecidas. Não, porque eu tava com gripe, eu acho, não sei, tem que ver o exame ainda. Então, são realmente sintomas muito parecidos uns com os outros. Agora no frio a gente tem mania de se aglomerar mais em espaços fechados, sem ventilação, e aí acaba proliferando mais as doenças virais, que a gente fala que são as gripes, os resfriados. Então, assim, nessa época acontece muito isso. A dengue, como um todo, ela é também causada por um vírus, uma doença causada por um vírus, mas que ela não apresenta, assim, na grande maioria dos casos, sintomas respiratórios. Às vezes aparece uma dor de garganta, uma tosse ou algo do tipo, mas ela não tem sintomas predominantemente respiratórios. O que chama muita atenção na dengue é a febre, dor no corpo e dor de cabeça, principalmente dor atrás dos olhos. E saem umas manchas no braço também? Alguns casos podem sair manchas, podem dar coceira pelo corpo. Tem casos clássicos de livro que você fala, nossa, eu vi esse caso no livro, tá igualzinho. E tem casos que você fica muito na dúvida. Que nem, às vezes eu atendo lá paciente e fico, será que é dengue, será que é covid? Porque os sintomas às vezes acabam se sobrepondo, você não tem certeza. Tem influenza também, que nessa época do ano acaba ganhando aí uma força também. Aí que você pede o exame. Daí a gente testa, faz testes. A maioria fica brava e pedir o exame, né? Agora, o Gabriela, vamos lá. Pelo menos eu sinto, tá? Não sei se realmente aí acontece ou não. Eu sinto que a humanidade, ela tá ficando mais doente, Gabriela. Ela tá tendo mais problemas de saúde. Eu não sei se antes os problemas aconteciam e não eram diagnosticados, porque agora dificilmente você encontrar uma pessoa que não tem um problema. Tá gerando deixa eu falar assim, que tá gerando uma população com baixa imunidade, né?
Exato, cara. Então, o que está acontecendo? O ser humano está vivendo mais. Por causa das tecnologias, a gente hoje em dia consegue produzir comida para muito mais gente do que a gente conseguia antes, por causa das tecnologias aí, da parte agrícola e tudo mais. A medicina também avançou muito. Nesses últimos 100 anos, a medicina foi de 0 a 100. Mudou muito. Então, isso faz com que a estimativa de vida da pessoa tenha subido de 50 e poucos, que era o caso Subiu do brasileiro, bastante, né? para 80. Então, assim, vive-se mais, tem mais tempo de apresentar outros tipos de Mais doenças. problemas. Pra tudo quanto é lado, né? Sim, e, por exemplo, como você também, muito, muito bem observado, foi a questão do diagnóstico. Muitas coisas a gente não diagnosticava antes, a gente não tinha o conhecimento necessário para fazer um diagnóstico certeiro, para conseguir classificar aquela moléstia em alguma doença. E hoje em dia a gente já tem essa tecnologia, esse conhecimento para fazer esse diagnóstico. E aí aparece cada nome, um pior que o outro, né? Que a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso, o que é aquilo? E realmente, Mais uma, né? Fala, mais uma? E muitas pessoas morriam daquela enfermidade, mas como a gente falou, não era diagnosticado, não se tinha ainda, né, tanta tecnologia como tem agora, e agora você consegue detectar qualquer problema que tem. E aí o dicionário vai ficando cada vez maior, né? Sim, com certeza. E, além disso, também a medicina avançou muito na questão de prevenção. As vacinas é um exemplo bem claro, assim, disso. Hoje em dia a gente tem vacina para muita coisa. Tem vacinas que, por causa delas, acabaram erradicando aí muitas doenças. Vários tipos, né? Isso, que antes matavam muita gente e hoje em dia já estão erradicadas praticamente. Então, teve avanço em todos os âmbitos, no tratamento, Então, no mas diagnóstico, na prevenção. você percebeu, né? Nós percebemos que a população, eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo, que parece que ela está meio arisca em relação à vacina. Porque nós temos aí a vacina da gripe, que traz um benefício enorme, Com certeza. para os idosos e para os não idosos também. Você tem aí uma adesão baixíssima. É tanto que praticamente abriu um leque para todo mundo, né? Sim, é que tem aquele mito, vamos dizer assim, tomo vacina, eu vou ficar doente. Não é bem assim. A vacina da gripe, da influenza, ela tem uma parte do vírus, ela não contém o vírus inteiro, completo. E mesmo essa parte é do vírus morto. Então, assim, a chance dela fazer alguma coisa, te passar a gripe, por exemplo, é zero, praticamente. Alguém achar que tomou a vacina e o vírus ressuscitou nele é difícil. Não é, mas pode ser assim, às vezes a pessoa toma vacina e já sai no seu frio sem camiseta, ou sai lá, ou toma banho e já sai no vento, já faz tudo errado, né? Agora não pego mais, né? O que acontece também nessa época a gente tende a se aglomerar muito, né? Porque tá muito friozinho e aí a gente quer ficar na casa, chama o pessoal lá para tomar um chocolate quente, fecha as janelas. E quanto mais a gente aglomera, mais fácil de proliferar vírus. O vírus adora isso. Ambiente fechado, sem circulação de ar. Perfeito. É um prato feito, né? Sim, e temos aí bastante vírus chatos aí que estão circulando. E a gente vê umas coisas, Gabriela, que eu acho que deveria ser lei, tá? Claro, eu acho, né? Mas de repente eu estou falando bobeira aqui. Não, as pessoas geralmente, elas se aglomeram aonde? No posto de saúde. Claro que se aglomeram em casa também, mas no posto de saúde. Exatamente. E ali você tem gente que tem vários problemas. Sim. E deveria ser, eu acho, obrigatório o uso de máscara ali dentro. Tá? Eu acho. Mas o que você acha disso? Eu acho que o uso de máscara no PS, em posto de saúde, deveria ser imprescindível mesmo. Porque o que eu vejo muito, assim, paciente com sintoma gripal, tá lá na fila esperando. E aí chega uma mãe com um bebê recém-nascido que está com outro problema, nada a ver com gripe, nada a ver com virose, e a criança fica ali esperando do lado, o que acaba acontecendo? Exatamente, ele acaba pegando, sim. né? Então eu sempre falo para os pacientes que se consultam comigo nesses serviços, usa máscara, não por você, pelo outro. Pensando no próximo, no paciente que
tá lá por algum outro motivo e Exato. pode acabar contraindo essa doença. Eu tinha percepção, eu achava que depois da pandemia a gente ia criar enfim, Um hábito. Um hábito. um hábito, né, mais corriqueiro de você tá com uma gripe, você vai sair, você usa máscara, mas parece que agora, É pensar nos outros também, né? exato, é em você e nos outros. Você vê a diferença que é, né, a nossa população com a população do Japão. Sim, A diferença é muito grande. Mas é uma cultura bem diferente, né? Então, é muito grande, mas é uma cultura que ajuda você a prevenir e ajuda você a propagar isso para os outros, né? Mas a gente não pegou essa cultura. eu Gabriela. acho que é muito também cultural mesmo isso. É. O Japão, apesar dele ter toda essa diferença cultural, também tem a questão do clima, né? Ele é muito mais frio que aqui no inverno e não tão mais quente, mas é quente igual no verão. Uhum. Então, assim, eles têm mais esse costume de usar máscara por conta disso. Agora, aqui no Brasil, no inverno, tá fazendo 30 graus. Pois Aí é um né? pouquinho mais difícil. Nós temos aí o inverno com cara de verão. Inverno quente, né? Então, mas eu acho assim, tá? Que pelo menos, como eu falei aqui, naqueles locais em que as pessoas se reúnem Sim. ali, eu acho que deveria ser Sim. obrigatório. Tá? E Obrigatório. mesmo Porque lançando lei, isso não impede É, ninguém de ir lá mas na caixinha de máscara e pegar aí uma. é que está o problema. Se você não coloca uma lei, Brasileiro tem que ser em cima de a lei. gente é É assim. difícil conscientizar. É difícil. Você tem que colocar uma lei e penalizar, porque toda lei acaba levando a alguma pena. Finalidade, Né? sim. Exatamente, para a pessoa poder. Entrou, usa máscara. Se você está gripado ou não, se você não está, melhor que você não pega. Enfim, mas infelizmente Mas vai na consciência. Mas de olha cada pra um. você ver, eu cheguei aquele dia que eu tava gripado, eu fui lá cá, tinha uma máscara, mas não, porra. Eu acho que Outros, né? então, Evandro, mas é você pensar em você. Nos E outros, não é né? só Evandro, eu vejo também algumas pessoas que claramente trazem a máscara de casa também. Também. Então, eu vejo assim um movimento das pessoas tendo um pouquinho mais de consciência nisso, mas infelizmente é a minoria. no Você momento. tem uma minoria que essa maioria deveria seguir o exemplo. Mas não segue, infelizmente, né? Bom, Mas assim, eu e Yes, não sei se é o seu tempo, mas eu e Yes somos no tempo que a medicina brasileira era número 1 do mundo, né, Yes? Não sei se você pegou, você não é desse tempo. ela não via. A Gabriela não via. Você não era. 28 anos. Acho que é 90 e poucos, a medicina brasileira era número 1 do mundo. O que você acha que de lá para cá melhorou? E hoje acho que os Estados Unidos que é o número 1 do mundo, assim, a medicina, né? Eu acho que é muito difícil assim, a gente classificar em número 1, número 2, número 3, porque assim, que eu vejo, o que eu percebo muito hoje, mas é só minha opinião, tá, gente? É obviamente minha opinião. O que acontece? Eu vejo que o Brasil ele tem ótimos médicos e a gente tem ótimos médicos de certas especialidades que acabam se sobressaindo mais aqui no Brasil. Eu vejo que o Japão tem ótimos médicos também, mas voltados para outro tipo de especialidade. Os Estados Unidos também, eles têm ótimos médicos, mas também cada país tem uma especialidade que manda bem, entende? Não é assim, não dá pra gente julgar a medicina como um todo. Como eu disse pra vocês, tem várias áreas, dá pra gente se especializar em várias coisas, inclusive em gestão. Tem médico que é gestor, tem médico que gere hospital. Então, assim, a medicina é muito ampla, você consegue desde trabalhar em postinho de saúde até virar médico de escritório, por exemplo. Então, e o que você acha? É que a gente acaba englobando todas as áreas, né? E você ter um ministro da saúde que não conhece de saúde. Não, mas acho que agora aí é só um exemplo. Não, mas acho que agora mudou, né? Agora eu não sei se o ministro da saúde é médico, né? Médico, agora é o médico, né? Mas infelizmente a gente tem aí esse jeito de colocar apadrinhados ou colegas em gestões que é técnica, que você precisa não é da área, né? Da área. E muitas vezes, porque o cara, ele é o meu colega, ele vai gerir... Companheiro. Ele é meu companheiro, ele vai fazer a gerência de uma coisa que ele não conhece. Sim, eu entendo e eu sei também que no Brasil tem esse costume, não só na área da saúde, como em todas as outras. Todas, né? Eu acho que depende muito da pessoa. Porque você não ser da área da saúde, mas você conhecer profundamente o sistema são coisas diferentes.
Às vezes a pessoa é um sociólogo que foi a fundo, conheceu tudo, como que funciona o SUS, quais são as áreas que ele atua, como ele deve atuar, sabe? Não impede a pessoa de ter um conhecimento sobre o sistema. No quesito assim, o que ela é formada? Ela é socióloga? Se ela foi atrás, se ela realmente foi conhecer, eu acho que assim, o que é imprescindível para os nossos governantes como todos, não só da esfera municipal, estadual, mas também na federal. Eles têm que saber como é o dia a dia do brasileiro. Eles têm que passar assim pelo perrengue que é ficar 3 horas no pé. Isso que você falou... Eles têm que ir nos hospitais, né? Eles têm que ir lá ver a realidade, tem que entrar lá no hospital, olhar para os profissionais lá e falar o que falta aqui. O que poderia Eu fazer já acho diferente. Eu acho que todo o político deveria usar o SUS. Sem plano de saúde. Porque se ele fez, né? SUS. Ele fez, né? Exato. Agora, isso que você falou em relação ao cara, ele não entender daquela gestão, mas ele entrou, ele estudou, é muito normal. O problema é que ele, quando ele vai entender, troca o governo. Tá entendendo? Aí que o cara tá bom naquilo... Aí quando ele começa a especializar, acabou, né? Agora que ele tá bom naquilo... Por isso que deveria ser um preparo, né? Deveria ser uma coisa que a gente fizesse antes de assumir um cargo, não enquanto eles estão no cargo. Não, mas assim, é que é duro, porque é uma questão de escolha, né? Mas acho que se fosse um profissional da área, ele ia conhecer muito mais, ele acompanhava muito mais, ele... Mas eu falo com você, eu vou falando por aqui, se aparecer, a gente guarda aqui, tá? Mas é porque eu falo assim, porque às vezes o investimento para a saúde eles estão diminuindo, eles aumentar o investimento para a saúde, eu não sei qual é a escassez de médicos para o Brasil, acho que falta muito médico no Brasil, né? Então, o Brasil, recentemente, ele tem aberto muitas faculdades de medicina. Só que o que a gente vê, assim, no geral, é qualidade um pouco complicada. Qualidade é duvidosa. Sim, mas são escolas novas ainda, que tem muito para aprimorar. A gente também tem faculdades que abriram recentemente que são muito boas, não dá para a gente generalizar todas, mas assim... vai precisar de um preparo maior aí. Estima-se que daqui, acho que 5 ou 6 anos, o Brasil dobre o número de médicos que ele tem. Então, assim, eu acho que para o futuro, faltar médico não vai ser mais uma questão. Eu acho que a questão vai ser como a gente gerencia os recursos voltados para Não, mas eu acho difícil, Gabriel, sabe? Porque desde quando... Olha, falar para você, sabe quanto que você histórico vai dobrar médico? 96, eu tinha 11 anos. Mas 11 anos eu escuto essa história que ia dobrar médicos. Mas eu acho, Evandro, que o que a Gabriela está falando, ela tem até razão. O problema maior que eu acho, que eu vejo, é que muitas vezes os médicos... não querem trabalhar aqui, né? Não, eles não querem ir lá pro Cafundó do Não, mas lá do... não, nada contra. E o pior que você falando isso aí, eu vi uma pesquisa, que eu falo pra você, 96, e depois 2003, acho que eu fui na Unicamp, aí teve uma palestra lá que teve com os médicos, aí falou assim que o lugar mais escasso lá no Nordeste, Pará, Amazonas, esses lugares que falta mais médicos. Isso vocês falaram realmente. Eu não sei agora, né? Isso fala 20 anos atrás. A gente tem o censo médico elaborado pela USP todos os anos, e nesse censo médico ele diz que realmente a maior concentração de médicos é na região sul e sudeste. E todas as outras são escassas. Tem, por exemplo, na região sul e sudeste, se não me engano, tem um médico para cada 20, 30 pessoas. Lá na região norte e nordeste é um médico para cada 1000. Então, assim, é uma diferença muito grande. É difícil, né? Porque isso aí acho que é em todas as profissões, né? Geralmente você se forma e você quer trabalhar num grande centro, onde você tem aí mais recurso, onde você, enfim, tem aí tá certo, que você possa deslanchar. Porque assim, você vai trabalhar num hospital, ou seja, num centro cirúrgico, você vai trabalhar, aí você não tem você vê no jornal, você não tem nem o material. Então, como o médico precisa, não tem nem como você trabalhar, né? Como que você vai pôr um médico para trabalhar num local em que ele não tem o básico? Sim, isso também vai ser e a culpa é de quem quando dá errado? E outra, é do médico. E outra também, né? E outra, às vezes o médico não tem nem segurança. Porque as pessoas querem bater no médico. Você vê vários relatos que... Tem vários relatos que a pessoa quer bater no médico, às vezes tá para salvar a vida, tá certo? É que nem você falou, toda profissão tem pessoas boas e pessoas ruins.
E pessoas, e até mesmo pessoas que nem médico e às vezes tem que ter uma fiscalização maior, que ele está mexendo com vidas, que nem eu acho que CRM, né? Sim. CRM tem, né? Apareceu acho que semana passada, essa semana mesmo, uma pessoa foi presa lá na academia lá, que ela copiou. Isso aí é toda Isso aí é médica, é profissional de outra área. Não é a semana passada, é toda semana. Então, Toda semana. Então, o que acontece? O que acontece? A população vê e fala, acho que essa pessoa não é médico, né? Porque às vezes dá um diagnóstico, às vezes a pessoa não concorda com o seu diagnóstico, que ela acha que é o médico, né? Sim. E você tá ali com todas as provas, tem tudo, tem exame, tem tudo, e a pessoa fala, não é, né? Isso quando a pessoa já não chega falando, olha, doutora, eu tô com isso. Geralmente a O gente diagnóstico chega, né? é esse. Aí você fala, Tem opa. que pedir uma tomografia e você fala, não, calma. Aí você fala assim, pô, então você vir aqui, então já passa pra frente. Quando você chega falando já o que tem, você fala, você não precisa de médico. Você já é Você quer médico. tomar, eu só Só faço a falta o receita. tratamento. Mas aí eu tento ficar muito calma nessa hora, conversar com o paciente, falar, olha, me conta o que você está sentindo, vamos desde o começo, vamos ver certinho se tem necessidade de pedir todos esses exames, porque a gente não pode esquecer que, apesar de todos nós pagarmos impostos, nosso sistema de saúde ele tem um limite. Por exemplo, se eu sair pedindo tomografia para todo mundo sem indicação, vai chegar um momento que... Fala, viu, doutora Gabriela, viu? A senhora vai ter que procurar outro lugar, que aqui não tá dando certo. Conheço casos que o cara tem que fazer uma ressonância magnética e está 1 ano à espera. Sim, 1 então... ano. Mas é que na central de vagas, né? Então, mas por isso mesmo que a gente tem que saber, o médico, né, os prescritores, no caso, os que pedem exames, eles têm que saber certinho qual é a indicação daquele exame. Essa pessoa realmente precisa fazer esse exame? Se a resposta for sim, bora, vamos lá. Tem que fazer, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, se você tiver indicação de fazer uma tomografia, eu sou a primeira a assinar aqui embaixo para você fazer. Mas se você realmente tiver indicação. Se não tiver indicação... Mas aí, doutora Gabriela, vamos lá, doutora Gabriela, vamos lá. Eu olhei aqui no meu médico no Google e o meu sintoma aqui, ele diz que eu preciso fazer isso. Não, eu vou ter que fazer. Eu quero fazer. Então, não funciona bem assim, né? O Dr. Google é um pouquinho mais... Porque Avançado, né? porque geralmente todo mundo que chega no consultório já consultou o Dr. Google, então ele geralmente acha que tá com uma doença grave. Já acha que ele tem. Quando não é o YouTube, né? Sim, mas assim, a gente tenta conversar, tenta explicar, porque assim, as pessoas leigas, né, os pacientes, geralmente são leigos, eles não Então, são sabem, totalmente, né? Não são totalmente. eles não sabem, assim, triar alguns sintomas, eles não sabem dizer a gravidade de certos sintomas. E assim, o Google é o seguinte, se você botar lá, estou com dor de cabeça, o que posso ter? A primeira coisa que vai aparecer é câncer. Você tem vários. A pessoa já E começa a ficar animada já, né? A pessoa já, depois dessa consulta, a pessoa já vê como é que está o plano de saúde, se a funerária está em dia. Já começa a pagar o seguro de vida, né? Então, assim, tem que ter muita paciência, explicar para o paciente, olha, eu te examinei, você não tem nenhum sinal de gravidade, você tem que ter essa relação médico-paciente muito em dia, assim. Tem que ter uma paciência para explicar também, porque aquela pessoa que ela tá ali, ela também não tem culpa. Ela tá o quê? Ela tá desesperada. E tem o ela síndrome não tá se sentindo bem. E tem o síndrome da pessoa tá doente, né? Eu tô doente, doutor. Você não tá entendendo, eu tô doente. E não tem nada, né? Tem isso, né? Que é psicológico, né? A pessoa adora o hospital. Mas a gente, como médico, tem que sempre acolher. Acolher, não importa o que seja, se seja realmente algo, uma doença, seja algo psicológico, tentar acolher. É o que eu sempre tento fazer. Então tem que fazer psicologia também na faculdade. Com certeza. A gente faz aí a gente umas matérias mesmo. Eu estou percebendo uma coisa, tá, o Evandro? Nós estamos aqui conversando com a Gabriela, assim como nós já conversamos com outras pessoas da área da saúde. É isso. Né? E a gente vê o quê? Vocês são muito calmos e pacientes. Ela é calma bem, né? Ela é calma. Calma. Porque o médico, eu acho que para ser médico, a primeira coisa é você ter o equilíbrio e ser calmo. Ser zen, né? Exatamente, porque se o cara chega e fala alguma coisa, você já explode, porque você não tem calma, não tem paciência. Então, a calma é acho que dos primeiros
vamos dizer assim... Estudo, o primeiro estudo, né? Para você poder lidar... Porque lidar com gente não é fácil, né, cara? Não, nem um pouco. Lidar com gente, e cada hora você pega um que tem umas ideias completamente fora da curva e você tem que colocar e aonde ela está, é tipo um hospital. Eu não sei quantos atendimentos geralmente é por dia, é mais de 30, 40 pessoas, às vezes, por dia. Ah, com certeza. Então, Às vezes bem mais. Então, imagina quantas pessoas passam por ali, quantas mentes passam no ES. Não é fácil. Tem aquele que vai, passa de por boa, você, né? De boa, você passa a receita, beleza, a pessoa não toma, depois ela volta e fala, doutor, eu tô com medo sintoma. Tem. A gente tem várias figurinhas, assim. Tem aquele paciente que passa eu sou um deles. Não concorda com o que você falou pra ele espera tocar o plantão, volta lá no outro médico. Tem aquele paciente que você receita as coisas pra ele, as medicações, ele vai, toma uma vez e fala, não melhorei. Não é fácil. Não, eu sou daquele assim, que eu já expliquei aqui. Eu vou lá, olho a quantidade de remédio. Tudo tá certo, paciente. Acho que metade, acho que já foi. Você toma por quantidade. Olha lá assim, paciente. Acho que metade já cura, né? Não, porque é tem muito assim, remédio. Tem uns remédios, o Gabriel, aqui, complemento um do outro, né? Sim. Então você passa para o paciente aqueles 2 remédios, ele olha um e fala, não, isso aqui tá bom, o outro eu não vou tomar. Mas se ele não tomar o outro, não vai complementar. Exatamente. E ele vai falar, não melhorei, a doutora lá não sabe o que está fazendo. Exato. Ele tomou a quantidade correta, tomou 1, 2, depois outro dia passou 2 dias, vou tomar de novo, né? É sempre assim, né? Geralmente eles são esses que dão mais trabalho, então o tempo todo nos consultórios. E eles querem ficar sarados no mesmo dia, né? Quer ficar bom logo. Chegar... Esse é um problema, assim, a gente como profissional de saúde, a gente faz o exercício da paciência, né? A gente tem que ter muita paciência. Demais. É uma coisa que se aprende também, ter paciência. Eu no começo não imaginava que eu ia ter tanta paciência assim, mas aí a gente vai aprendendo. É por isso que eu falo pra você que é um dom. Porque tem casos... Eu e já não dava pra ser médico, né? No segundo já mandava pra casa do chapéu. Se não tiver paciência, não serve. No segundo, terceiro já mandava pra casa do chapéu. Pô, mano, porque você vai ser aquele médico que o cara fala, não, nesse aí eu não passo. E esse aí, lembra? Já sarou na hora, né? Já sarou, você é bom que sara. O que a gente vê também é que os pacientes não têm paciência. Também. Eles não têm paciência de tomar então, remédio, eles mesmos. E eles também não têm paciência nem com o outro. Porque, às vezes, você... Claro, empatia, né? Empatia, falta muita empatia. A gente tem a triagem, né? A gente tem o pessoal lá da enfermagem, o enfermeiro, que ouve quais são as queixas do paciente, mede sinais vitais, e aí ele faz a triagem baseando-se nisso. Coisas mais graves recebem uma cor amarela, vermelha. É uma atenção maior, né? Um tempo de atendimento menor. Então, assim, é claro que o amarelo e o vermelho vai passando na frente do azul e do verde. E muitas vezes a ficha azul, a ficha verde, que são pacientes que estão doentes, não estou menosprezando a dor de ninguém, o sintoma de ninguém, mas assim, não estão com urgência, não são pacientes que tem que ser atendido em 15 minutos. Pode esperar um pouco mais, né? Isso, pode esperar um pouco mais. Eles ficam muito bravos quando eles veem o paciente, a ficha amarela, a ficha vermelha passando na frente. Tem gente que briga. Porque eu estou sentado aqui há 2 horas, já passou 3, 4 que chegou na minha frente, né? Mano, olha a cor da ficha dele, é o problema dele, mas as pessoas não querem saber. Sim, então assim, falta um pouco de empatia paciente-paciente. Não vou mentir, eu sei que a classe médica também é um pouco difícil. Falta empatia também médico-paciente e também falta empatia do médico com os outros profissionais da área da saúde. Não, mas ainda vai entrar, ele volta naquela questão que eu falei para você, doutora Gabriela, que é o seguinte, como assim, essa escassez de médicos é muito paciente para poucos médicos, então não tem como o médico ali, ele pegar mais intimidade com o paciente, porque não dá, é muito. O tempo é curto. O tempo é curto e na verdade, o médico acompanhar ele, né? Porque, na verdade, eu acho que o plano de todo médico é acompanhar o paciente, a evolução, como que tá, né? Sim, eu sou uma médica que, por exemplo, quando precisa transferir o paciente e tal, acaba transferindo, eu sempre fico me perguntando, nossa, o que será que aconteceu com aquele paciente? Queria saber qual foi o destino, qual foi o fim. Porque ele cria o amor pela profissão dele, né? Então, sim, claro. e pelas pessoas, né? Claro, pessoas que eu trabalho em vários serviços, né? Não trabalho em um local só. Quando eu vou para outro local, que às vezes a gente transfere lá para outro local, eu sempre fico procurando lá
ai, o que será que aconteceu com o paciente? Eu vou lá perguntar para a enfermagem para ver se ela sabe. Porque é uma pessoa que você está acompanhando, você gostaria de saber, Sim, né, o desfecho. o Eu desfecho, gostaria de saber o que se ela ficou aconteceu. bem. Claro, a gente torce, espera que todo mundo fique bem, mas a gente sabe que tem situações um pouco mais complicadas. Então, assim, é uma coisa que acho que todo médico, assim, gostaria de saber o desfecho de cada paciente que você atendeu, que passou por você. Tá, e agora? Você está formada, né? Você já está atendendo. Vai abandonar nós? Não. Não Aqui, tão cedo. São Miguel ainda é uma incógnita. Porque, por enquanto ela está aqui, mas quando ela decidir o que ela vai fazer, aqui ela não tem como ficar mesmo, né? Ela vai ter que seguir aí A carreira dela, né? exatamente, a carreira dela para poder concluir. Que pena, aí né? depois que ela concluir, a gente não sabe se ela vai ficar ou se ela volta. Aí é diferente. Então, acho que vai depender muito da área que eu vou querer seguir. Porque tem algumas especialidades que é um pouquinho mais difícil. Não tem São Miguel, você né? ter espaço no interior. O exterior acaba ficando muito restrito, né? Isso, no interior. Mas, e aí em grandes centros são coisas que você consegue mais. E agora outras especialidades, elas são assim, essenciais em qualquer cidade, qualquer tamanho de cidade. Então, assim, vai depender muito do O que pode São Miguel é pediatra. Pediatra é difícil encontrar São Miguel. Né? É verdade. Eu conheço uma só, eu acho. Então, Pediatria eu conheci uma que acho que faleceu e acho que nenhuma outra, acho. Tem mais um. Então, você acha para 30 mil pessoas? Sim, É pouco, muito né? pouco. Deveria ter pelo menos umas 3, 4, né? Acho eu. Porque tem bastante crianças, né? E tem bastante gente que E às uma vezes precisa. especialidade, por exemplo, lá em São Paulo já tem muito mais. Você tem bastante, Sim. né? Aqui no caso você acaba sobrecarregando, né? Aquela médica no caso. E, claro, né, a pessoa sobrecarregada trabalha, mas muitas vezes não trabalha à vontade, né? Porque você tem tanta coisa para fazer Sim, que com certeza. você acaba, enfim, muitas vezes aí tendo acho problemas que diagnósticos aí. a gente tem que lembrar também que médico é gente também, a pessoa Exatamente. precisa dormir, O ser humano também precisa comer, precisa ir no banheiro. Mas acho que não, acho que médico tem que estar 24 horas no dia que eu ligo. Não, mas porque, ó, pra você ver, você falando nisso, a semana passada ela estava de plantão a semana inteira, então foi difícil, essa semana plantou a semana inteira, semana retrasada. Sim, inclusive hoje eu estava passando visita na enfermaria, passei visita na enfermaria, vi meus pacientes, e aí voltei pra cá, pra aqui Você vê o trabalho do médico. Mas a gente tem E uma... o cara quer se formar em médico, ele acha que ele não, vou sentar no consultório ali, já era, vou ganhar meu dinheiro, que é um dinheiro bom, mas é um dinheiro que merece, que você vê quanto que é de estudo, mas é um dinheiro bem merecido ainda, acho que deveria... de responsabilidade, né? Com vida, e eu acho que deveria ganhar muito mais ainda, né? E a gente tem o costume de achar que médico nunca fica doente. Médico fica doente? Com certeza. Fica. Ano passado aí eu peguei umas gripes chatas, tomei até antibiótico pra garganta. A diferença é que eu me diagnostico, né? Você sabe, né? Que você necessita. Mas fica doente sim, com certeza. Inclusive, eu acho que a gente tem mais chances de ficar doente, porque a gente tá em muito contato, né? Tem contato O tempo direto. todo. Então, assim, toda vez que você me vê no pronto atendimento, eu vou estar de máscara. Não Tá tem como. certa, né? Eu sempre acho uso que máscara quando eu vou passar visita na enfermaria. Então, mas também aí, uso você máscara. sabe o que pode acontecer? Acontece o seguinte, o cara... Claro, a gente não está generalizando, mas o cara é atendido por você de máscara, quando ele sai, sabe o que ele fala? Aquela médica metida, só usa máscara. Porra, mano. Ela Nem quer conversar com a gente, né? Ela tá se protegendo. E eu tô protegendo, Né? E protegendo o próximo. paciente. Então, mas isso não entra na cabeça. Tem que entrar na cabeça, que a pessoa está ali para que ela conserve a saúde dela, para que ela possa estar o tempo todo atendendo as pessoas que vão precisar Sim. dela. E são quantas horas? 12 horas o plantão? Depende muito, né? A gente tem Quando não plantão chega de alguém que 12. sofreu algum acidente, alguma coisa. A gente tem plantão de 12 e tem plantão de 6 também, né? Mas geralmente é 12. 12 horas e a pessoa trabalha 13 horas É barra, hein? É barra, não é fácil não. Mas aí é aquele que trabalha 12 e folga 3 dias ou não? Não, geralmente médicos a gente não tem CLT. A gente Ah, é CNPJ. terceirizada, CNPJ. Então, assim, não tem férias remuneradas, a gente não tem muitos direitos trabalhistas. Então, assim, a gente pode trabalhar assim quanto a gente quiser. E vai de daí- cada um, né? Então daí Vai no você- cansaço, né? Vai do cansaço. Então daí é você que decide se você quiser tirar férias e ir para Paris ou se você quiser tirar férias e continuar trabalhando. Exatamente. Não, mas você sabe por que eu falo assim? Porque
aquele dia que você me atendeu, Sim. tava assim que... Aí aconteceu que acho que na hora deu seu almoço. Acho que se você for almoçar e tal, acho que também... Porque precisa almoçar, né? Cara, é gente, É ser humano. qualquer outro, né? E aquele dia que eu te atendi ainda, eu acho que foi um dia bem corrido, eu acho que eu fui almoçar umas 2 horas da 2 tarde. horas, daí eu cheguei. Só que eu vi que você passou na minha frente lá e foi almoçar. Aí o pessoal, você escuta o pessoal falando assim, olha, ganha dinheiro fácil. Mal Alemar acabou de chegar e já vai almoçar. O pessoal... Agora tem que ficar, aí o pessoal fala assim, agora tem que ficar esperando agora. Ai, meu Deus, nós tem que esperar o médico. Aí eu fiquei quieto, né? Não, as pessoas têm umas ideias que, na realidade, você para lá e fala, mano, o cara tá falando, mas nem sabe. Né? Tipo assim, eu olhei e falei, né? Mas é que, o que acontece? Quando a gente tem um dia mais tranquilo, que a gente, não tranquilo, né? Mas não tem tantas emergências e tudo mais, a gente consegue tirar um tempo assim. Eu e meus colegas, eu vejo lá, a gente sai, almoça, engole a comida literalmente, já volta. A gente não tira 1 hora de almoço. Para, né? E, assim, as pessoas reclamam, como você mesmo disse, mas elas não veem o dia que tá super corrido, cheio de emergências, cheio de coisas graves, e a gente não, mas fica 12 horas sem comer nada. Então, eles estão errados, vocês têm que almoçar, como vai atender melhor, né? E depois tá mexendo com vida, né? Sim, não dá pra você... Eu tenho um colega também que ele fala assim, uma vez ele estava indo no banheiro, saindo do consultório, e aí uma paciente parou ele e falou, você não vai sair do consultório até você me atender, minha ficha tá ali, você vai me atender. Sabe o que ele falou pra ela? Minha senhora, você, no seu trabalho, não importa o caos que esteja, quando você quer ir no banheiro, você não levanta e vai no banheiro? Então, é isso que eu tô fazendo, eu vou no banheiro, mas eu já volto. Tem que ser assim, né? Porque de outra forma ele vai ser barrado e não pode mesmo. É que eles querem que atenda 24 horas também, trabalha 24 horas sem parar. O médico também é gente, a gente também precisa beber água, a gente também precisa ir no banheiro, comer de vez em quando. Por falar em beber água, a indicação que você tem lá bastante é para que as pessoas bebam água, né? Eu não sei quantos litros o Elias bebe de água por dia, né, Yas? Olha, para falar bem a verdade... vamos lá ver agora. Eu agora. acho que eu não bebo nem meio litro de água por dia. Ah, não. Não é assim. Peraí. Vamos modificar aqui. Como eu tomo um chimarrão, tá? Então é 1 litro, mas isso cedo, tá? Então, sem açúcar. Sem açúcar. Todo dia cedo é 1 litro, isso é sagrado. Mas passou isso aí, nada mais. Beber água, muito difícil. Não, tem que tomar. Tem indicação por peso, né? Tem indicação por peso. Geralmente, um adulto, assim, de 2,5 litros a 3 litros por dia. Ela me indicou lá, sabe quanto? 6 litros. Eu não sei, mas nunca 6 litros. Não, mas é que você tava com suspeita de dengue, é diferente. Aí a dengue tem mais, beber mais água, né? Daí tem que beber mais água. Aí, como eu te expliquei, 6 litros é um negócio absurdo. Mas é a indicação que você tem, né? Sim. Isso é normal, mas... Assim, é a indicação da Organização Mundial da Saúde. Então, mas é... Não, 6 litros? 6 litros. É pelo peso, né? Porque eu tenho 100 quilos, ela falou 100 quilos. Suspeita de dengue. Suspeita de dengue, a gente pede pra pessoa, né? Beber mais água, né? Aí eu falei pra ela, mas doutor, não bebo nem 2. Beber 6 litros é meio complicado. Agora, o normal, eu não sei. Eu vi que é 2, 3 por dia. 2,5 a 3, geralmente, um adulto. Como eu falei pra você, no mínimo, se eu beber é 2, 3 copos de água quando bebo. Tá? Fora esse litro que eu bebo cedo, não tenho sede. O que acontece que a gente não tem sede? Daí o que o senhor tem que fazer, sabe aquelas garrafas que você compra no 99 cheia, que tem a marcação lá de 2 litros? Compra aquela e enche de manhã e vai. Tem que criar um hábito, né? Sim, com certeza. Mas você acha que isso não está gerando muitas doenças também, da pessoa não beber água, beber muitas coisas? Sim, gera alguns tipos de doença, principalmente relacionadas ao rim, doenças renais, pedras dos rins, insuficiência renal, mas assim... não tem nenhum estudo que comprove que, meu Deus, falta de água vai te deixar doente. Falta de água vai mexer no seu metabolismo, vai aumentar aí a chance de você ter pedra nos rins, uma infecção de urina, talvez. Mas, assim, não tem uma doença que a gente fala, olha, não toma água, por isso que teve isso. Então, mas o correto é tomar água, gente. Vocês aí que não tomam, não façam igual eu, não. Não, com certeza. Igual eu também, né? Tem que tomar, né? Todas as reações do corpo humano, as reações químicas, elas acontecem na água. Então, pra gente ficar vivo, tem que ter água, tem que ter líquido. Então, quanto mais você beber, melhor. Um adulto jovem, assim, mais ou menos entre 80 e 60 quilos, 2,5 litros a 3 litros. Por dia? Por dia.
Achei que era por semana. Por semana é mais fácil essa. Semana ainda vai. Mas por dia é bem difícil. Compre aquelas garrafas. E aí vai tomando ao longo do dia. Você tem que criar esse hábito aí, né? Porque se você não criar o hábito de livre e espontânea vontade, você não bebe. E realmente é um hábito, assim. Quando você começa, você vê que no primeiro dia você vai conseguir tomar 1 litro. Aí você vai aumentando aos pouquinhos, quando você está tomando a sua meta diária. E manter aquilo, né? Mas é realmente um hábito, andar com a garrafinha, A garrafinha assim, pra baixo. Para você, olhou para a garrafinha, você já dá um gole, assim vai, né? E vai passando e... Sabe aquele marketing que fica te ligando toda hora? Então, grava o número dele como tomar água. E toda vez que ele te liga, você vai beber água. Só para você ter ideia, eu tenho aqui, sem brincadeira, no mínimo uns 300 números bloqueados. No mínimo. Mas eles continuam ligando. Aí você cadastra como tomar água. E aí você transforma algo que te irrita em algo que te faz bem. E um aviso, né? E um aviso. Acaba virando um alarminho pra você lembrar de beber água. Porque, infelizmente, com esses números que ligam pra gente insistentemente, ninguém consegue acabar. Né? Diz que são gerados no computador. Milhões, né? São gerados no computador e, enfim... Tudo aquilo que a Anatel fala que pode se cadastrar, não perturbe, não ligue, já cadastrei em tudo, mas não resolve nada. Não tá nada, eu também bloqueia só. Aí as pessoas me ligam, eu deixo só no silencioso. E aí, o que acontece muitas vezes? Você tem alguém que vai ligar para você, e é importante, e você não atende. É até bom você falar isso, sabe por quê? Porque eu bloqueei a operadora lá de internet, Exato. Porque eu pensei que era eles me ligando. Aí ela falou, então eu vou te ligar, então eu vou te passar as informações que eu queria mudar a minha quantidade de megas. Ela falou assim, mas para mim te ligar, você tem que desbloquear lá, porque você me bloqueou. Então, porque você sai bloqueando todo mundo. Você não sabe, porque, né, esses números que você não conhece, geralmente... É spam, tu já anuncia que é spam, né? Spam, golpe. É golpe. Mas golpe, né? Golpe eu falei, né? É golpe. Tá saindo um monte, né? É golpe.